Olá, meus amores! Mais uma aulinha nossa começando e agora a gente entrou na expedição 4. Hoje vamos falar sobre o percurso 13, região norte, localização e meio natural. Prepara o teu material e vamos começar a aula. Bora! Bom, vamos começar falando sobre a região norte do Brasil, tá? Quando agora a gente começar a estudar sobre as regiões brasileiras. Bom, a região norte, você precisa saber, é aquela região que fica lá em cima, né? Mais pro lado noroeste ali que a gente tem. E é a região de maior extensão no território brasileiro, mas também é a região menos povoada que a gente vai ter no Brasil, né? Lembrando que povoamento é a distribuição da população por área, né? Então é a região que nós mais vamos ter vazios demográficos. Bom, durante um longo tempo, a região norte, ela ficou sendo uma região mais isolada, tanto economicamente quanto de povoamento, né? Nós tínhamos, na verdade, tribos indígenas, mais um povoamento de índios do que de pessoas não indígenas. E aí, o que vai acontecer? Durante um período, nós vamos ter uma explosão, na verdade, da exploração do látex, que é aquele materialzinho que é retirado da árvore, né, do extrativismo vegetal para ser produzido a borracha. E aí, mais ou menos no período entre 1880 e 1912, né, nós começamos a ter, a partir daí, esse período dessa exploração, principalmente do látex, mas também tínhamos algumas explorações de outros tipos de extrativismo. E aí você começa a ter uma certa migração, um certo povoamento naquela área, de pessoas migrando de outros lugares e indo em direção à região norte por conta dessa atividade econômica da exploração do látex, tá legal? E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de povoamento por conta disso. E aí, o que vai acontecer? A gente vai começar a ter mais à frente, que a gente vai falar sobre isso também, quando você começa a ter os incentivos fiscais, que é quando as outras regiões, a partir do período de industrialização que vai estar acontecendo de primeira no Sudeste, as outras regiões começam a incentivar os outros estados, os governos dos outros estados começam a investir nesses estados para poder atrair as indústrias. E mais para frente a gente vai ver que a região norte começou a ter esses incentivos e aí você aumenta um pouquinho mais do povoamento e da economia por conta disso. Mas até então o que você precisa saber é exatamente isso, tá legal? Que esse povoamento até hoje ele ainda é bem pouco se for comparado às outras regiões do Brasil. E esse povoamento ele começa dinâmico a partir dessa exploração do látex principalmente. Bom, outra coisa que a gente precisa entender é que muitas vezes você ouve as pessoas falando, se referindo, né, à região norte como uma Amazônia, como se ela fosse a mesma coisa. Mas, na verdade, quando a gente fala sobre região norte, a gente está falando sobre a parte norte geográfica, né, a macro-região norte do Brasil, a parte geográfica ao norte do Brasil. E quando a gente fala sobre a Amazônia, nós estamos falando da área da Amazônia continental e da Amazônia Legal, que é essa parte que a gente tem da floresta amazônica, que compõe a maior parte da região norte. Então, grande parcela, grande porcentagem do território da região norte é composta, sim, pela floresta amazônica. Então, quando a gente fala sobre a região norte, a gente está falando que é a divisão, na verdade, política, né? Divisão de regiões no Brasil, de acordo com o IBGE. A gente fala que a região norte é uma divisão política, é uma macro-região. Quando a gente fala da Amazônia, a gente está falando sobre a parte, essa área da floresta amazônica que vai abranger a região norte. E aí, a parte amazônica, ela não se limita, na verdade, só à região norte do Brasil. É por isso que nós vamos ter a divisão das duas Amazônias, que é a Amazônia continental, que ela também vai ser chamada de Amazônia internacional, que ela vai abranger não só esses estados da região norte do Brasil, como também
fora do Brasil. Ela pega parte da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana e da Suriname, né? Além de uma partezinha, um departamento que a gente tem na Guiana Francesa. Então, ela é a parte inteira que a gente vai ter da floresta amazônica, tanto dentro do território nacional brasileiro, quanto no território internacional, porque ela vai pegar outros países na floresta amazônica. Mas a gente vai ter a outra parte que a gente diz, na verdade, de uma outra divisão da floresta amazônica, que é o que a gente conhece como Amazônia Legal, que vai corresponder à área total dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Ou seja, toda a parte da floresta amazônica, que vai estar correspondendo ao território nacional, ao território brasileiro. Então, essa denominação, ela foi instituída pelo governo brasileiro, na verdade, com o objetivo de ter políticas de desenvolvimento dentro da região brasileira, dentro da região norte do Brasil. Sudã. Esse órgão Sudã, que é chamado de Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, o objetivo dele é planejar e incentivar o desenvolvimento dessa área da Amazônia Legal, ou seja, dessa área da Amazônia que compõe o território brasileiro. Então, o objetivo do governo, na época que criou essa superintendência, é de desenvolvimento na área da Amazônia dentro do território brasileiro. Bom, agora falando sobre os aspectos físicos gerais da região norte, nós podemos começar falando sobre o relevo. Bom, o relevo predominante da região norte é o que a gente chama de terras baixas, né? De baixas altitudes que nós vamos ter, com planícies, os vales, por exemplo, por conta dos rios na bacia amazônica, né? E aí nós temos um predomínio de extensas planícies. Isso não significa que a gente só tenha planícies no relevo. Nós vamos encontrar também algumas terras com altitudes mais elevadas, como, por exemplo, algumas serras que vão ser encontradas no norte, por exemplo, de Roraima, em parte do estado do Amazonas. Nós temos alguns pontos maiores, de maiores altitudes, que vão ser encontrados no Brasil. Um deles, que é muito conhecido, é, por exemplo, o Pico da Neblina, né? Que é uma serra, na verdade, é uma altitude que a gente tem, que é muito encontrada e muito conhecida, muito falada no Brasil. Mas o predomínio, né, de relevo, o maior predomínio, que é o que a gente fala, né? É a planície que a gente vai ter de baixas altitudes. Uma das planícies é a planície amazônica que nós vamos ter nessa região como destaque aí de relevo no Brasil. Bom, falando agora sobre o clima que nós vamos encontrar na região norte, o clima da região norte predominante é o clima equatorial. Esse tipo de clima, a gente pode dizer que é um clima de temperaturas altas, né? É quente e com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O que isso significa? Bom, significa que nós temos as temperaturas médias são elevadas e a precipitação, né, que é a chuva, ela acontece em grande quantidade ao longo do ano. Bom, nós podemos dizer, se a gente for observar esse climograma que eu estou mostrando aí para você no slide, essa linha vermelha representa, na verdade, a temperatura. E essas colunas em azul, elas representam as chuvas, né? A precipitação. Então, você pode ver que todo o mês, ao longo do ano, todos os meses, eles possuem chuva. Claro que no verão, e parte ali do final do verão com outono, início da primavera com verão, a gente começa a ter níveis de chuvas maiores. E no meio do ano, que é o período do inverno, é o período que a gente tem de diminuição dessa precipitação. Mas o que a gente precisa entender através dessa leitura do climograma? Que ao longo do ano, nós estamos vendo aí grandes temperaturas, né, elevadas temperaturas. A gente tem uma leve diminuição no período do inverno, começando a aumentar no período aí de setembro, indo em direção ao verão, né, permanecendo ali em elevadas temperaturas, e uma leve diminuição, bem leve mesmo, que a gente tem no período do inverno. E aí nós podemos dizer que ao longo do ano chove sempre. Por mais que essas chuvas sejam maiores no verão,
Por quê? Porque nós estamos falando de uma área que tem muita vegetação e tem temperaturas muito elevadas. Então, isso permite que essas vegetações, assim como nós, no período de muito calor, a gente sua, né, libera essa água do corpo, as plantas, as vegetações, elas também vão liberar com altas temperaturas essa água que existe dentro delas. Então, é o que a gente chama de evapotranspiração. É quando a água que essas vegetações, é como se ela estivesse transpirando, isso evapora e forma nuvens de chuva, né? Ela vai condensar e vai precipitar. E aí, por isso que nessas regiões que a gente tem, principalmente ali no norte, por conta da floresta amazônica, um tapete verde, ou seja, uma extensão de vegetação, né, muito grande, e além dessas elevadas temperaturas, nós vamos ter muita condensação, muita evaporação e formação de nuvens de chuva, o que vai permitir que tenha bastante chuva, né, que ao longo do ano inteiro, todos os meses do ano, a gente tenha presença de chuva, mesmo que alguns meses seja menos do que em outros, mas ao longo de todo o ano, durante todos os meses, chove numa quantidade considerável na região norte. Por isso que a gente chama esse clima de clima equatorial. Agora, falando sobre a vegetação, né, nós temos, na verdade, em todas as regiões, nós vamos ter não só um tipo de vegetação, a gente fala que é o predomínio. Na região norte não é diferente. A gente vai encontrar um pouquinho, né, o que a gente fala de manchas de vegetação do cerrado, campos em parte ali de alguns estados, um pouquinho de vegetação litorânea, enfim, nós vamos encontrar um pouco de vegetações que são encontradas predominantemente em outras regiões. Isso é comum, né? A gente não vai ter um tipo único e exclusivo de vegetação nas regiões, só que nós temos vegetações que vão predominar. E nesse caso da região norte, a vegetação predominante é a vegetação de uma floresta equatorial, que é o que a gente chama de floresta amazônica, né? Então, a vegetação, na verdade, de predomínio dessa região norte brasileira é a floresta amazônica, que é essa floresta equatorial. E aí, o que vai acontecer? Essa floresta amazônica, ao longo de muitos anos, ela vem sofrendo muita intervenção humana, né? Por exemplo, queimadas, desmatamentos, o homem tentando jogar a atividade econômica, tirando parte dessa natureza, desapropriando pessoas que moram naquelas regiões, comunidades próximas a esses locais, principalmente as comunidades indígenas, que já estão ali há muitos e muitos e muitas décadas, muitos anos, e aí começam a ser desapropriadas por conta dessas atividades econômicas, de garimpo, de extrativismo, de agropecuária. Então a gente começa a ver, até mesmo da extração da madeira, né? A gente começa a ver todos esses tipos de atividades, todas essas intervenções humanas que começam a agredir a floresta amazônica, fazendo com que essa floresta ela comece a ter parte dela sendo perdida. Então, a gente precisa falar que a gente chama, na verdade, a floresta amazônica de um tapete verde, né? Porque nós temos diversidades de portes, né? Portes médios, pequenos, grandes, de árvores, de vegetações, folhas largas, que é o que a gente chama de folhas latifoliadas, que são aquelas folhas bem largas que vão ter que vão possibilitar essa troca, né? Essa perda de água da vegetação com o meio ambiente, essa troca com a natureza, com o meio ambiente, com a questão atmosférica, que a gente diz vegetações heterogêneas, ou seja, são vegetações que têm variedades, né? Nós temos diversas espécies dentro dessa floresta. E o que é importante a gente estar falando também é que além dessa biodiversidade dentro da floresta amazônica, ela é tão grande, tão diversa, né? Com tantas variedades, que é o que a gente fala dessa biodiversidade, que a gente divide, na verdade, a floresta amazônica em 3 matas. A primeira mata é o que a gente chama de mata de Igapó. É essa mata que você está vendo aí, nessa beirazinha aí que você tem do rio,
né? Que é o que a gente chama de mata de igapó. A característica dela é que ela sempre vai estar inundada. A mata de igapó é onde você vai ter a vegetação baixa, é onde você vai ter uma vegetação que ela vai permanecer sempre inundada. Tá vendo essa parte da vegetação que tá aí dentro da água, dentro do riozinho? É porque sempre quando tiverem essas cheiazinhas, o rio ele vai estar sempre pegando parte dessa vegetação. Então ela vai estar sempre sendo inundada. Já a mata de várzea, por exemplo, são aquelas vegetações que elas vão estar em inundação só nos períodos de cheia do rio. Então, quando o rio enche, ele vai encher ao ponto de transbordar e inundar a mata de várzea. Porém, quando diminui a água desse rio, a mata de várzea, ela já se torna seca. Então, a mata de várzea, a gente diz que ela vai ser inundada cheias do rio, tá? Nos períodos que o rio abaixa mais o nível dele, né, que você não tá tendo cheia, ela não vai ser inundada, ela vai estar como uma mata seca, tá? E a terceira mata, que é essa mata mais acima que você tá vendo aí, é a mata chamada de terra firme. A mata de terra firme, ela nunca sofre inundações, tá legal? E nós vamos encontrar principalmente as vegetações de portes altos. Claro, você pode ter portes médios também nessas áreas, mas as vegetações de portes altos, elas sempre vão ser encontradas nessa mata de terra firme. Outra coisa que a gente pode caracterizar é que é uma parte de mata, na verdade, que nós temos pouca luz e muita umidade. Por que que a gente tem pouca luz? Porque são tantas vegetações e de portes tão altos que elas acabam fazendo essa sombra, né? Elas acabam criando essa cobertura ali naquela área da terra firme. Só que é uma área que você tem muita vegetação, principalmente de folhas muito largas, o que vai permitir essa evapotranspiração, essa troca com a atmosfera, trazendo essa umidade atmosférica naquela região. Tá legal? Então acaba dificultando também a entrada de luz. E o que vai ajudar na questão da área de solo dessa parte de terra firme são as folhas, né? Animais que morrem ali, e aí a gente vai começar a ter aquela matéria orgânica que vai ficando ali naquele solo e aí ajuda um pouquinho a suprir essa dificuldade da entrada de luz solar. Bom, e falando de hidrografia, o Brasil é um país muito rico em bacias hidrográficas, né, em rios, em questões hídricas dentro do país. E o maior complexo fluvial do mundo, ele está aqui no Brasil, que é o potencial da bacia amazônica, que nós vamos ter, na verdade, um grande potencial hidrelétrico, inclusive. Então, nós temos nessa região os rios, na verdade, que vão atender não só a essas questões de atividades econômicas, mas também para uma organização social mesmo do povo da região. Então, nós temos abastecimento para a população, esses rios servem como transporte, acabam influenciando na localização da cidade, né, para permitir que pessoas se localizem e se coloquem próximos desses rios, por uma questão até de produção também de alimento. Então, assim, essa bacia hidrográfica, essa bacia amazônica, ela acaba trazendo muitas vantagens, mas isso acaba também trazendo muitos impactos sobre o meio ambiente. Porque esse recurso hídrico, ele acaba não sendo utilizado, na maioria das vezes, de forma correta, o que vai trazer alguns impactos ambientais. Mas uma das coisas que você precisa saber é que, por exemplo, nós temos ali, nessa bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que é predominante nessa região, essa bacia, na verdade, esse rio, além dele pegar parte ali do Brasil, na região norte, ele também vai pegar parte da Bolívia, da Colômbia e do Equador, né? Do Peru, da Venezuela. Então, a gente tem, na verdade, essa bacia, essas regiões, né, não só limitadas ao Brasil, mas também a outros países aqui da América do Sul, que vão ter também essa influência, na verdade, a formação do Rio Amazonas e dos afluentes dele, né? Que são riozinhos que nascem, que vão ter o seu percurso a partir do Rio Amazonas. Então, assim, a bacia do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica que nós temos no mundo,
né, com maior volume de água. É uma extensão hídrica muito grande, é a maior que nós temos no mundo. Então, assim, na verdade, nós começamos a ter, nessa fronteira entre o Brasil e o Peru, nós temos um rio, na verdade, que é chamado de Rio Negro. E aí ele vai em Manaus, entrar em Manaus, e esse rio, quando ele entra em Manaus, ele passa a se chamar Rio Solimões. E aí ele vai até a foz dele, que vai ser denominado Rio Amazonas. Então, olha só para você entender melhor, nós temos ali, né, parte ali da fronteira com o Brasil e Peru. Nós vamos ter um rio, que é o Rio Negro, e aí nós vamos ter um encontro desses rios, na verdade, que vai se tornar um rio principal, que vai ser chamado de Rio Solimões. Ali em Manaus, nós vamos ter um rio principal que vai ser chamado, vai passar a ser chamado quando ele se torna só nessa parte do Brasil, só no território nacional, ele passa a se chamar Rio Solimões. E aí, a partir desse pedaço ali, desse Rio Solimões, quando ele começa a percorrer e vai em todo o seu percurso, todo o seu transporte, até onde ele deságua, que é a foz dele no Golfão Amazônico, esse percurso desse rio, ele vai se chamar Rio Amazonas, tá legal? Que vai ser o rio principal, que vai compor toda essa bacia hidrográfica do Amazonas. Bom, e assim como eu falei para você no início, né, dessa parte de bacia hidrográfica, é um potencial hídrico, na verdade, que vai ser utilizado para uma questão de hidrelétrica, né, de geração de energia, e aí através da água. E aí nós temos ali uma usina chamada de usina Belo Monte. E aí tá aí a perguntinha para você: energia ou impacto ambiental? Porque através desse fluxo todo de hídrico, né, desse ciclo da água todo, que compõe toda essa questão hídrica, toda essa questão fluvial, nós vamos ter o homem utilizando esse recurso para poder gerar a energia. Só que nós precisamos entender que a energia da hidrelétrica, que é gerada a partir da hidrelétrica, ela não vai causar poluições no seu sistema, na sua produção, né? Conforme ela está funcionando. Porém, para que ela seja implantada, ela gera grandes impactos ambientais. Então, ela pode até não gerar poluentes no seu funcionamento, mas para que ela seja implantada, feita, construída, ela gera grandes impactos ambientais. Ela traz impactos porque ela retira muitas pessoas, na verdade, impacto social, né? Impacto ambiental e o impacto social sobre os povos indígenas, as comunidades indígenas. O impacto ambiental é por conta do desmatamento que tem que existir para você poder fazer toda a estrutura dessa hidrelétrica, né? Você perde fauna, perde flora, você vai trazer extinção de algumas espécies da fauna e da flora, né? Você começa a sobrecarregar o solo, né, destruir a erosão, mas principalmente a questão do desmatamento. A questão do impacto social é porque isso vai trazer impactos sobre a população, sobre comunidades que moram próximas dessas, seja construída essa hidrelétrica, e o impacto sobre os povos indígenas, porque eles também sofrem essa questão de perda dessas vegetações, de perda de parte da natureza que vai atender a eles, né, nesse estilo de vida que eles têm, e porque eles perdem parte de suas terras também, eles são retirados de partes de suas terras, não só por uma questão de hidrelétrica, tá? Mas também em outras atividades econômicas. Então, hoje a gente tem visto, por exemplo, uma briga muito grande, né, da questão governamental com as terras indígenas, a questão da demarcação das terras indígenas, que são terras deles, são terras desses indígenas, e aí muitas das vezes eles acabam morrendo porque eles vão para a luta, né, para tentar impedir essas perdas dessas terras que eles têm, que são comunidades deles, e nós vimos isso quando nós falamos sobre a cultura indígena, que quando esse índio, ele perde essas tribos, essas comunidades, elas perdem essas terras, ali elas estão perdendo parte também da história delas, da cultura delas. E também é o estilo de vida de terra deles, né? E uma terra que é deles. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão da demarcação, essa lei, esse reconhecimento, ele é muito importante porque isso dá garantia do índio ele ser
protegido, né, de que o homem que não é índio, ele avance essas propriedades indígenas e aí por meios legais e ilegais, né, permissões ou não permitidos para essas atividades econômicas serem desenvolvidas ali, trazendo esses impactos ambientais, sociais, principalmente sobre essas comunidades indígenas e trazendo perda dessas terras dos índios, né? Então a grande briga hoje sobre a demarcação de terras é justamente por isso, porque o homem ele invade mais do que ele deveria, tanto a questão ambiental quanto a questão social. Bom, é isso, galerinha. Vamos ficando com mais uma aulinha por aqui. Passei um exercíciozinho só para você da página 132, o exercício 1 para você dar uma fixada aí nessa parte do percurso 13, tá legal? Bons estudos, boa semana e até uma próxima aula. Beijo, beijo!